de uma forma estatística, onde a variabilidade é pequena, então ensejo ali uma camada, uma região, né? Pequena variabilidade nas suas características geotécnicas. O projetista das fundações deve definir estas regiões para a eventual programação de investigações adicionais, elaboração do projeto e a programação dos ensaios de desempenho das fundações. Frase muito importante. O projetista das fundações, então o nosso curso é sobre isso, deve definir essas regiões para eventual programa de investigação, né? Eu diria aí, para a eventual programação de investigações, ele está pondo adicionais, né? Quando eu li a primeira vez, eu esqueci da palavra adicionais. Elaboração do projeto. Eu tenho que fazer uma programação de investigação, eu tenho que fazer uma investigação, e aí está falando da adicional. E essa adicional ele fala para a elaboração do projeto e programação dos ensaios de desempenho. Então já aí já está pensando na fase final, depois da obra pronta, de como que essa fundação está desempenhando. E isso é fundamental. Então, o que nós queremos é conhecer o comportamento ou as propriedades de engenharia, para então, em função de conhecer os problemas, resolver os problemas ou prever problemas. Para isso, então, eu tenho que, ao ligar essas duas coisas de conhecer, prever problema e resolver, eu tenho que fazer um programa de investigação. Esse programa de investigação, ele pode ter fases, né, em função de realmente conhecer os solos, e esse programa, então, deve conferir a definição dos perfis, das camadas, da distribuição, deve ter as coletas das amostras deformadas, indeformadas, os ensaios de laboratório, os ensaios de campo, né? Tudo isso faz parte do programa de investigação. E aí, então, depois disso, eu vou ter o comportamento desses solos, o comportamento dessas camadas, e vou ter as propriedades de engenharia para, então, poder definir, calcular e escolher o melhor método, melhor tipo de estaca, melhor solução, se é sapata, enfim. Aqui é uma bibliografia que a gente cita, que é o Manual de Sondagens aí da BGE, que nós em algum momento colaboramos para que esse manual saísse, e é um manual de uso muito importante para o engenheiro. E voltando aí, continuando a falar da programação de investigação geológica e geotécnica, a pergunta é: devem ser realizados por consultor geotécnico? Aí consultor no sentido de uma pessoa mais experiente. E eu falo, não pode ser diferente. É o responsável. O consultor geotécnico é o responsável. E a parte fundamental é esse PIG, esse Programa de Investigação Geotécnica. Há muitas incertezas, como eu estou falando aqui, envolvidas. Então precisa de experiência, sim, para fazer um programa e a gente errar menos. Essa que é a verdade, né? Porque a gente sempre vai errar. É uma procura sempre para ter aquelas camadas, aquele comportamento, e nunca as coisas vão ser tão bacanas como a gente gostaria, né? Apesar que cada vez mais a gente está acertando, porque a gente está evoluindo no conhecimento. Mas enfim, cabe ao consultor então programar, e daí a responsabilidade do consultor. Ele programa o tipo de investigação, a quantidade, profundidade, ou seja, um desenho com localização, como vocês vão ver daqui a pouco, os procedimentos de execução dessas investigações, dessas sondagens, que tipo de sondagem, as estágios de carregamento de ensaios, os tipos de carregamento e as etapas de ensaio, acompanhar os serviços de campo, acompanhar os serviços de transporte das amostras, como apresentar os relatórios, a recepção da amostra no laboratório, acompanhar o próprio laboratório. Inclusive nós já estamos preparando o nosso laboratório para ter tudo online, né? Espero até o fim do ano, começo do ano que vem, todo mundo está vendo no celular os resultados do laboratório e podendo acompanhar à distância, não precisa ir até fisicamente ao laboratório propriamente dito. E aí, então, depois disso, ou durante isso, interpretar os resultados e ajustar a programação e os procedimentos de investigação. Então, veja, eu estou falando em ajustes de programação e procedimento. A coisa não vai ser redonda. O desenho, né, desenhar, vai aparecer o desenho daqui a pouco. Aqui é um resumo, né, de consultor
programa, as empresas de investigação fazem as investigações, os profissionais vão lá para o campo, a equipe do consultor acompanha essas investigações, de tal forma a ajustá-las, faz um quadro resumo, se o quadro resumo está legal, já sai o parecer, a interpretação sobre esses resultados. Caso não, se reavalia e se investe mais em investigação. Aqui é o tal do desenho que eu falei, que tem a localização, profundidade, tipo de amostra, das várias, a legenda são vários tipos de ensaio e as profundidades. Aqui então um resumo falando da norma 8036, que repete isso que eu acabei de falar, para definir quantidades, localização e profundidade. Então está aí apenas para a gente reforçar o que já falamos. Essa norma vai falar qual a quantidade de sondagem para edificações, vai falar de profundidade, porque em função do bulbo de tensão, eu tenho até onde deve ir a estaca, eu tenho que ter sondagens, eu tenho que ter, em função do bulbo, o comprimento que eu tenho que fazer a sondagem, então é muito importante. Devemos também ter ideia, conhecer, como eu falei, a complexidade dos carregamentos. Então nós temos a carga permanente, que é o peso próprio, que é os materiais que são colocados na estrutura, né, de forma permanente. As cargas acidentais são aquelas que variam de intensidade de forma significativa em torno de uma média, né? Ela pode aparecer ou não ao longo da vida da obra. Eu posso ter uma carga acidental qualquer, né? Eu devo conhecê-las para considerar no projeto. E as ações excepcionais, né? Aquelas que dão uma condição de probabilidade muito pequena dentro da vida útil, mas que podem acontecer dentro da vida útil da construção. E assim nós finalizamos aí a nossa 10ª hora aula. Espero ter contribuído aí nessa hora de trabalho, de estudo com vocês, para que vocês assimilem melhor, então, o objetivo que nós estamos aí de falar do capítulo 3, né? Ou o 2 do ciclo de qualidade da engenharia geotécnica. Muito obrigado e até a próxima hora aula. Muito obrigado.